Olá, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 está no Principado de Mônaco, que é a parada obrigatória mais esperada do ano. Este é um lugar que combina beleza, charme e história como nenhum outro. A pista, nas ruas apertadas de Monte Carlo, representa um enorme desafio para pilotos e engenheiros, principalmente os estrategistas, pela novidade que começa a vigorar este ano e da qual nós vamos falar daqui a pouco. Se você está chegando agora ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Agradeço se você fizer a sua inscrição e ativar o sininho das notificações. Junte-se a nós nessa viagem pelo melhor da Fórmula 1. Então agora é hora de baixar a viseira, apertar os cintos e acelerar pelas curiosidades, belezas e tradição do GP de Mônaco. O pré-GP tem o apoio do BRB, o Banco do Automobilismo. Encravado entre o mar Mediterrâneo e as montanhas dos Alpes, Mônaco é um dos menores países do mundo. A paisagem deslumbrante, o porto sempre lotado, a Praça do Cassino com o famoso Hotel e Café de Paris, o Boulevard da Praça que, 700 anos atrás, era uma margem elevada do mar Mediterrâneo, até a construção do cassino em 1895, obra dos mais famosos arquitetos do século XIX. O cassino foi projetado com duas frentes, uma virada para o mar e outra para a praça. Com o passar do tempo, a frente da praça se tornou mais conhecida. Tudo o que existe no Principado está condensado em apenas 2 quilômetros quadrados, que é a área de Mônaco. A história começa em 1297, quando Francisco Grimaldi, disfarçado de monge franciscano, invadiu a fortaleza de Mônaco. Nascia assim a dinastia Grimaldi, uma das mais antigas do mundo e ainda reinando em Mônaco. Ao longo dos séculos, o Principado foi disputado por franceses, italianos e espanhóis, mas sempre resistiu com estratégia, diplomacia e, por vezes, uma pitada de sorte. No século XIX, com a criação do Cassino de Monte Carlo, o turismo de luxo passou a mover a economia local. O que era um vilarejo à beira-mar virou destino da elite europeia. 100 anos depois, essa elite foi sacudida pela notícia do casamento do príncipe Rainier III com a estrela de Hollywood Grace Kelly. Mônaco se projetou de vez no cenário mundial. Mas foi o automobilismo que o tornou um palco global. Desde 1929, as ruas de Monte Carlo recebem o mais icônico entre os GPs, um circuito único, onde o que vale mais é o talento. Ganhar em Mônaco é fazer história. Hoje o Principado é sinônimo de luxo, que vive de festivais variados o ano todo. Apresentações de balé, circo, teatro, torneios de xadrez, ciclismo e até uma exibição de fogos de artifício. Mas para os habitantes, chamados de monegascos, a grande atração é a velocidade. Em janeiro, o Rally de Monte Carlo abre o Campeonato Mundial. E o GP de Fórmula 1 tradicionalmente acontece no último fim de semana de maio. O país é pequeno no mapa, mas gigante na paixão pelo esporte e na arte de receber o mundo. Quando o assunto é Grande Prêmio de Mônaco, o primeiro nome que vem à mente é Ayrton Senna. Ele é o recordista de vitórias no Principado, ganhou 6 vezes, sendo 5 delas seguidas, e poderiam ser 7, se não acontecesse o acidente de 1988, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. As vitórias foram memoráveis, como a de 1992, quando ele suportou a pressão de Nigel Mansell, que tinha um carro muito superior. Nessa corrida, excepcionalmente, eu não estava. Aconteceu no período em que estive afastado da Fórmula 1, em um episódio que eu conto em detalhes no meu livro Muito Além do Grid. Aliás, deixo na descrição deste vídeo o link para a compra do livro, que traz histórias interessantes para você que gosta e acompanha o automobilismo. Além das 6 vitórias, a corrida mais lembrada foi justamente aquela que ele não ganhou
em 1988. Demorou 3 anos para ele me confessar que bateu tentando dar uma volta no rival Alain Prost, o segundo colocado na corrida. Assim era a rivalidade entre os dois. A imagem deste acidente é a mais mostrada da história, assim como a constatação de que, se ele não tivesse batido, os seus números em Mônaco seriam ainda mais contundentes. 7 vitórias consecutivas e não 6. O aprendizado daquele triste momento fez dele um piloto mais completo. As memórias que eu guardo daquele dia é de como ele ficou arrasado. Assim que bateu, antes da entrada do túnel, ele foi direto para a casa dele, que ficava a 300 metros dali, de macacão e tudo, sem passar pelo paddock. Na sala de imprensa, os jornalistas do mundo todo queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Tentei conseguir. Liguei para a casa dele e expliquei o que os jornalistas queriam, mas ele me disse que não iria voltar para dar entrevistas e pediu que eu reproduzisse na sala de imprensa algumas palavras que me passou. Ou seja, acabei fazendo o papel de porta-voz. Claro que nenhum jornalista ficou satisfeito com o pouco que ele tinha me passado, ou seja, quase nada. E recebeu críticas por isso. Mas ele sabia que as perguntas seriam todas sobre Alain Prost. Se ele estava 54 segundos à frente do francês, por que manter um ritmo tão forte? Qual a explicação para não atender aos pedidos insistentes da McLaren para que ele apenas administrasse a vantagem? Seriam perguntas inevitáveis e ele não estava a fim de enfrentá-las. À noite fomos jantar no apartamento dele. E olha, quando saímos na varanda para ver a tradicional queima de fogos que ocorre à meia-noite na festa preparada, claro, para o vencedor, ele olhou para a gente e disse: no ano que vem eu vou estar nessa festa. E não deu outro. Em 1989, de fato, o homenageado era ele, como seria a partir dali em todos os anos em que disputou a corrida. Mônaco é uma das poucas pistas que permanecem no calendário e que ainda tem as curvas conhecidas por nomes. Existe a curva da estação, aquela bem fechada, porque ali, em frente a um hotel-cassino, o Loews, que depois mudou de nome, antigamente ficava a estação de trens. Existe a Rascasse, outra ainda mais fechada, onde fica o restaurante La Rascasse. A curva Tabac, onde nos primórdios do GP ficava uma tabacaria. A Sainte-Devote, em frente à Igreja da Santa, que é tida como protetora do Principado. E outras que o torcedor conhece muito bem. Antes de Senna se tornar o rei de Mônaco, o título era do bicampeão Grand Prix, que havia vencido 5 vezes. Mais tarde, Michael Schumacher igualou esse número. Alain Prost venceu 4, mas seriam 3, se aquela da batida em 1988 tivesse sido de Ayrton Senna, como era normal. Com 3 vitórias, uma mistura de épocas, Stirling Moss, Jack Stewart, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Os olhares estarão voltados para Charles Leclerc, o único que nasceu em Mônaco, embora hoje quase todos morem lá. Depois de várias vezes bater na trave, em 2024 ele quebrou esta série negativa e venceu. Existe chance da Ferrari neste final de semana? Zebras sempre ocorrem, mas seria uma zebra. Aliás, a Ferrari novamente muda a cor do macacão para o fim de semana, como fez em Miami. A homenagem é para Leclerc, o dono da casa. Já houve um grande prêmio em que apenas um piloto da Ferrari usou um macacão diferente. Isso aconteceu em 2006 com Felipe Massa em Interlagos. Ele teve a ideia e pediu para a direção da equipe, que concordou, e ele correu de verde e amarelo. E venceu a corrida ainda por cima. Uma das provas mais marcantes em Mônaco foi a de 1996. Quem conhece a história sabe que apenas 3 carros cruzaram a linha de chegada no meio de tanta chuva. Na bandeirada, a maior zebra da história, venceu o francês Olivier Panis com o carro francês da Ligier. Depois disso, nunca mais a Ligier conseguiu um bom resultado. Em segundo lugar, chegou David Coulthard, da McLaren,
Olha só, usando um capacete emprestado de Michael Schumacher à última hora, porque o dele estava embaçando muito debaixo daquela chuva. E Johnny Herbert acabou em terceiro com a Sauber. Foram os 3 únicos carros que cruzaram a linha de chegada naquele dia marcado por muitos acidentes e uma sequência de abandonos. Na segunda-feira, depois da corrida, eu presenciei um momento curiosíssimo. O Olivier Panis estava fazendo o check-out do hotel irritadíssimo, porque a Ligier simplesmente havia esquecido de pagar a conta. E ele, francês e vencedor do GP, era muito pouco conhecido na época, mesmo pelos franceses. Que ultrapassar em Mônaco é difícil, vocês já sabem. Mas quem sabia que a corrida de 2003 não teve qualquer ultrapassagem? Em Mônaco, assim como será no Canadá no mês que vem, a Pirelli repete os compostos mais macios, C4, C5 e C6. Na corrida passada, os pilotos tiveram o primeiro contato com os C6, um composto super macio que eles não haviam testado sequer na pré-temporada. A conclusão, já esperada, é de que esse é um pneu para ser usado em classificação. Para a corrida, fica como uma opção raramente aproveitada e para poucas voltas. Quem sabe possa acontecer em Mônaco, agora com 2 paradas obrigatórias. Eu vi essa decisão de 2 pitstops obrigatórios como uma ideia muito inteligente, que pode acabar com as corridas monótonas, não muito raras em Mônaco. A ideia é trazer mais emoção para o GP. Oscar Piastri segue na liderança do campeonato, agora com 146 pontos após o 3º lugar em Imola. Lando Norris, com 133, até diminuiu em 3 pontos a diferença para o líder. A vitória põe Max Verstappen de volta à briga de momento, com 124, 9 a menos do que Norris. Na 4ª posição, George Russell se mantém consistente e foi a 99 pontos. Charles Leclerc é o 5º com 61, enquanto a única mudança de posições na tabela está na briga pelo 6º lugar. Lewis Hamilton, no seu melhor resultado no ano, 4º lugar, subiu para a 6ª posição com 53 pontos contra 48 do italiano Kimi Antonelli, que não marcou ponto. Alex Albon segue em 8º com 40, Esteban Ocon e Lance Stroll empatados com 14 pontos completam o top 10. A McLaren segue soberana no campeonato de construtores, somando agora 279 pontos e abrindo uma diferença inesperada de 132 pontos em relação à Mercedes, segunda colocada, que soma 147. A Red Bull em terceiro tem 131. A Ferrari aparece em 4º com 114, a Williams mantém a 5ª posição com 51, depois de uma boa sequência de Alex Albon, e agora também com Carlos Sainz mais adaptado à sua nova equipe. A Haas segue em 6º com 20 pontos, à frente da Aston Martin em 7º com 14. A Racing Bulls subiu de 8 para 10 pontos, com o 9º lugar de Isaac Hadjar em Imola, mas se mantém em 8º lugar. Alpine com 7 e Sauber com 6 fecham a classificação entre as equipes. A programação do GP de Mônaco começa cedo. Já tem um tempo que acabou aquela tradição de treinos na quinta-feira e sexta-feira livre. A ação na pista começa agora na sexta-feira, sendo que a quinta passou a ser dia dos primeiros treinos de Fórmula 2 e Fórmula 3. A Fórmula 1 tem seu primeiro treino livre às 8h30 da manhã de sexta e o segundo ao meio-dia, sempre ao vivo no Band Esportes. No sábado, o último treino livre acontece às 7h30 e a classificação para o grid às 11 da manhã, ao vivo na Band e também no Band Esportes. A largada no domingo acontece às 10 da manhã, mas já estaremos ao vivo desde as 9 na tela da Band, trazendo informações e te levando direto para Mônaco com uma cobertura completa da nossa equipe. Durante a pré-hora, que é aquele tempo em que conversamos com vocês, teremos desta vez a participação de Galvão Bueno, que está em Mônaco. E, claro, da nossa querida Mariana Becker, querida por nós e por todos os pilotos, engenheiros e chefes de equipes. Gabriel Bortoleto até gostou da melhora de ritmo que o carro da Sauber mostrou em Imola,
Mas isso não valeu na corrida, porque a equipe teve que pedir para ele apenas levar o carro até o fim, porque a telemetria apontava sinais de quebra iminente. É isso, meus amigos. Com a novidade dos 2 pitstops, ficamos na esperança de uma boa corrida. Obrigado pela audiência e a companhia de todos vocês e nos vemos no fim de semana na tela da Band. Tchau!